É como o bispo mesmo prega várias vezes. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. E são poucos. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. E quem quer morrer hoje? Glória a Deus. Meus irmãos, para ir para o céu tem que morrer. E quando se fala no livro de Apocalipse, certas palavras pesam em nossos corações e às vezes a gente fica até um pouco sem jeito de ouvir a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, este livro é o selo da vida do cristão. É daqui para frente que começa a eternidade na minha e na sua vida. Para você entender esses 3 versículos que eu acabei de ler, eu quero te convidar a retroceder um pouco na história. Vamos lá no princípio, quando Deus ainda não criara nem o homem, nem o mundo e nem as coisas que nós enxergamos aos olhos naturais. Pense comigo, num reino, num universo, um reino espiritual, onde um Deus soberano, todo-poderoso, cria para si um paraíso, cria para si uma morada majestosa e gloriosa. Neste reino há anjos, anjos que o adoram, anjos que são anjos de guerra, anjos que guardam a santidade do Senhor. E dentro desse reino, esses anjos adoradores, liderados por Lúcifer, adoram, glorificam, trazem alegria ao coração do Senhor. Mas aquela responsabilidade entregue na mão daqueles anjos colocaram um certo egoísmo na vida deles. E teve um momento que aqueles anjos começaram a cobiçar o trono do Senhor, querendo se colocar acima de Deus. Quando brota esse sentimento na vida daqueles anjos, o Senhor se levanta no seu trono e diz: não há ninguém acima ou semelhante a mim. Ninguém coloca um trono acima de mim, porque eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, digno de honra e digno de glória. Deus traz aqueles anjos na presença do Senhor, e naquele momento ele arranca de dentro daqueles anjos o princípio da existência, que era o de adorar ao Senhor. Imagine comigo, quando Lúcifer e até essa parte dos anjos caem do céu. Por um instante, o Senhor olha para um lado, olha para o outro, e ele vê que falta algo. O Senhor vê que o número de anjos diminuiu. Pois bem, foi aí que no coração de Deus brotou a ideia: vou fazer o homem. Esses que aqui em cima estiveram, me adoraram. Aqueles a quem eu entreguei um paraíso em suas mãos, não deram valor. Foram dignos de morar aqui comigo. Mas eu quero um ser humano. E esse ser será encarregado de ocupar o lugar daqueles que estavam aqui, mas caíram. E este ser humano vai ter que pagar um preço. Ele vai ter que mostrar que ele é digno de morar comigo, junto da minha presença. Então, meus irmãos, pare para prestar atenção comigo. Por que o ser humano sofre? Por que um crente passa por provações? Por que em algumas casas falta um pão, falta um alimento, falta água? Simplesmente porque o Senhor está nos provando. O Senhor não vai levar qualquer um para ir morar no céu. Se você está achando que o Deus desta Bíblia é o mesmo que está naquelas outras seitas, igrejas lá fora, que prega que o homem vai ser salvo apenas pelas suas boas obras, você está enganado. O crente só vai no céu vencendo as provações, tendo o Senhor Jesus Cristo em sua vida como Salvador. É só dessa forma que você entra no céu. Pois bem, então esse foi o ato da criação. Então Deus desceu e durante 6 dias fez o mundo, tudo que era no mundo com perfeição e plenitude, criou o universo e criou o ser humano. Passado algum tempo, depois que o homem já cresceu e multiplicou, se levantou uma geração que entristeceu o coração de Deus. Quando estava Noé vivendo naquela época, ele se viu cercado por pessoas perversas, por pessoas que se entregavam às prostituições, que se entregavam aos prazeres da carne, não buscavam um relacionamento com o Senhor. E a Bíblia diz que naquela época de Noé, o mal reinava sobre a terra. E então o Senhor se
entristeceu daquilo. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Mas esse se arrependeu não quer dizer que Deus realmente tenha se arrependido. Essa palavra quer dizer que Deus se entristeceu. Deus estava falando que ele havia se arrependido para ele mostrar os seus sentimentos como nós temos. E para quem conhece a história, naquela época o povo comia, bebia, casavam e estavam no casamento, se disputavam dos prazeres da carne, das prostituições, das piores coisas que o ser humano pode fazer para entristecer o coração de Deus. Foi aí que quando eles menos perceberam, Noé entrou na arca e o dilúvio veio. O dilúvio veio e acabou com a humanidade. Apenas 8 seres puderam alcançar a salvação naquele tempo. Entenda comigo, meu caro irmão. Se você tem uma televisão na sua casa, quando você liga lá no Datena, quando você liga lá naqueles jornais, o que mais você vê? É desgraça atrás de desgraça. Filho matando pai, pai matando filho. Você não precisa nem ligar a sua televisão, basta você sair sábado à noite, vai para a Avenida Bahia e você vê o nível que está da prostituição no mundo. Olha para você ver que o homem perdeu a visão de Deus, começou a buscar para si a honra e a glória. Como Lúcifer não quis mais adorar a Deus e quis ser adorado, assim está o homem hoje em dia. O homem na correria, trabalha para conquistar bens e se esquece de buscar o Senhor. Se esquece que Deus criou o mundo, mas Ele anunciou o fim desde o princípio. Deus anunciou que o mundo iria perecer. Deus anunciou que o mundo iria acabar. E quando se fala que Jesus Cristo está voltando, entra por aqui e sai por aqui. Mas eu venho hoje, em nome de Jesus Cristo, te dizer: abra os teus olhos. Abra os teus olhos, porque isso não é brincadeira. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Não pense que você tem que viver e gastar dinheiro, e buscar casamento, e buscar família, e largar Deus para um canto. Deus